Secretário, boa parte dos assuntos que a gente tem discutido aqui passa pela agricultura e pecuária aqui no estado, mas passa também pelo meio ambiente. Eu queria saber qual que é a relação hoje da Secretaria de Agricultura com a Secretaria de Meio Ambiente aqui no estado e também em relação às demandas que acabam subindo para o âmbito federal. Hoje vocês passam essas demandas para o Ministério da Agricultura, que tenta fazer o diálogo com o Ministério do Meio Ambiente. Como é que é esse relacionamento? Porque eu acho que não dá mais para separar as duas pastas e fazer com que elas trabalhem em sentidos opostos, né? Não tem como. A minha relação com a Natália é muito boa. A Natália entregou a privatização da Sabesp em parceria com o governador, que foi genial. 372 assinaturas de 375 prefeitos, um marco para o saneamento básico do estado de São Paulo, um verdadeiro legado. E agora que passou essa fase, que ela se entregou muito nesse projeto, foi em tempo recorde, ninguém acreditava, ela tem criado uma conexão muito grande comigo, porque a gente discute vários temas, como CAR, como javali, como reservação hídrica, outorga, irrigação, entre prada, queimadas. Então, nossas pautas são muito comuns. E São Paulo é uma potência agroambiental. Então, minha harmonia com a Natália é muito boa. Claro que os times técnicos, às vezes, não têm tanta harmonia. O pau quebra nas reuniões de vez em quando. É treta. É treta, mas não tem problema. O que é natural também. Que é natural. Precisa ter essa divergência. Essa divergência, exatamente. Um caminho que atenda ambos os lados. Que é o que traz um caminho muito melhor no final. Mas o importante é que a gente tem uma harmonia muito grande, que a gente tem feito reuniões periódicas, que a gente tem prazos para entregar políticas públicas. A Natália tem apoiado todas as nossas pautas com o respaldo do governador Tarcísio, e a comunicação com o Ministério da Agricultura, com o Ministério do Meio Ambiente, é uma relação saudável, é uma relação de diálogo. A gente não tem nada contra. O governo do Tarcísio é um governo de diálogo. Claro que a gente preza por entregar resultados, e a gente fala o que a gente precisa falar. Sempre quando o ministro vem aqui, o ministro Fávaro, eu estou nos eventos com ele, eu coloco as necessidades de São Paulo, eu faço pedidos, a gente tem vários pedidos hoje perante ao mapa, torce para que aconteça. O que eu sinto um pouco é uma rixa, isso não é de agora, é de muitos anos, do governo federal com o estado de São Paulo. Eles acham que a gente é o estado rico da federação, que às vezes a gente não precisa de ajuda. Que às vezes vocês querem ser independentes demais. Exato, que às vezes a gente quer ser independente, mas isso é uma coisa histórica. Mas quando a gente precisa sentar na mesa e discutir política pública com efetividade, o diálogo com o governo federal existe. Falando nisso, só para trazer um pouco para a questão relacionada às queimadas, o senhor falou sobre uma linha de crédito voltada para esses produtores, que, se não me engano, seria uma linha parecida com a que aconteceu com o Rio Grande do Sul, no caso das enchentes, né? Perfeito. Vocês, como que está essa demanda de vocês e de que maneira que esse diálogo acontece para que dê certo, para que evolua de fato e que esse crédito seja disponibilizado a esses produtores atingidos? A gente torce muito para que isso aconteça. O ministro Fávaro veio aqui em um evento em São Paulo da ANDA. Na coletiva de imprensa, ele falou que ia fazer o máximo, não ia medir esforços para soltar essa linha de crédito para o replantio das áreas prejudicadas aqui do setor. E como eu disse, nós temos dos 101 mil produtores, 89 mil até 100 hectares. A gente não está querendo dinheiro para a usineira, a gente quer dinheiro para o nosso grande produtor de pequena propriedade que precisa recomeçar a vida dele. E ele falou exatamente isso, de uma linha parecida com o Rio Grande do Sul, com taxa de juros subsidiadas, com 8 anos para pagar, e o assunto está parado. Eu fiz o ofício, eu assinei, mais pessoas do setor estavam desse evento, ouviram ele falando isso. O Guilherme Campos, que é o secretário do Ministério da Agricultura, que é daqui de São Paulo, tem mandado o WhatsApp para mim, mas até agora a gente não tem uma posição real do governo federal. O senhor esperava essa posição até quando? Esperava da forma mais rápida possível, porque cada dia que passa o prejuízo aumenta. Depois que a queimada acontece, você tem que fazer o replantio rápido, você tem que fazer a adubação rápido. Está chegando a época da chuva, então agora é a época assertiva para a gente fazer esse replantio, custa R$17 mil por hectare. E São Paulo, pelo protagonismo no agro brasileiro, por estar em primeiro lugar empatado com o Mato Grosso nas exportações, pelo prejuízo bilionário que sofreu, merecia essa atenção do governo federal. Vai lá, Patrícia. Em relação à legislação ambiental, a gente tem algumas resoluções federais, mas os estados eles têm um pouco de autonomia para criar suas próprias leis para esse manejo mais sustentável. Diante dessa sinergia aí que você disse que vocês da Secretaria de Agricultura, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, tem, existe algum mecanismo que a gente sabe que São Paulo é feito basicamente, como você disse, pela agricultura familiar. E é justamente o pequeno produtor, de acordo com o Mapa Biomas, que usa a queimada porque tem menos acesso à tecnologia para fazer essa limpeza
limpeza de terreno, essa rotatividade de cultura. Existe alguma lei que vocês acreditam que vocês possam brigar aí em relação a isso, implementar uma lei diferente para que incentive com punições maiores e também que incentive outras práticas mais sustentáveis para limpar o terreno, para mudar a cultura e para a lavoura e também para a pecuária? Patrícia, a gente tem trabalhado em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, no CAR, no PRADA, em temas como irrigação, em várias pautas. Como eu disse, São Paulo é uma potência agroambiental, a gente cresce em produção e cresce em preservação todos os anos. Eu não consigo ver toda essa responsabilidade do agronegócio em queimadas, na queimada do quintal que gerou esses grandes incêndios. Não acho que é só uma responsabilidade do produtor. Nós estamos abertos para discutir qualquer mudança de lei, de decreto, resolução, que seja para gerar mais segurança jurídica e prosperidade para o setor. Mas como que vocês mapeiam o desmatamento? Ele é causado só por incêndios criminosos? Como é que você sabe que aquele produtor... Não tem desmatamento. Não tem desmatamento. Como eu falo, nós acompanhamos hoje as 400 mil propriedades... Os satélites mostram de forma diferenciada. Não, nós acompanhamos as 400 mil propriedades no registro do CAR. O GAEMA, o Ministério Público, acompanha. A Polícia Ambiental hoje tem satélites também que acompanham em tempo real. E caso aconteça, ele vai ser punido severamente, porque aqui a gente não admite práticas como essa. E cada ano que passa, a nossa área reservada tem aumentado. E vai aumentando o número de CARs validados, ele tem que assinar o termo de compromisso, vai aumentando a meta de reflorestamento. Fora os 25%, a gente tem uma meta de reflorestar mais 1 milhão de hectares. Mas reflorestamento de mata nativa ou de eucalipto e pinos, por exemplo? Não, eucalipto, que é para uso comercial, uma coisa. Estou falando de APP, de área de preservação. Então, a gente... Seria com plantas nativas, mesmo com cerrado, por exemplo. Nós compramos uma máquina da Dinamarca, a mais moderna do mundo, a EcoPots, que faz 30 mil mudas por dia, que você não tem o plastiquinho. É subcompactada, já vai com a quantidade de insumo necessária, você já planta direto, para ajudar no reflorestamento de áreas nativas no estado de São Paulo. Isso já está disponível na CAT, com um custo baixíssimo para o nosso produtor. Custa 4 milhões de reais. Então, aqui, a gente quer aumentar em produção e aumentar em preservação. Não vejo práticas do agronegócio que estão causando queimadas e incêndios. Eu vejo incêndios criminosos, que eu não tenho a capacidade técnica para falar a motivação por trás disso. Vejo incêndios acidentais, mas o agro não é responsável por isso. Então, São Paulo não tem nenhuma lei para o desmatamento, uma coisa local, e não pretende fazer isso porque não existe desmatamento em São Paulo? Não, tem leis estabelecidas, severas. Fora da legislação ambiental nacional? Tem leis estabelecidas, severas. Pode ser que aconteça o desmatamento, mas o que a gente vê na prática, os números de áreas preservadas e de áreas reservadas não param de aumentar no estado de São Paulo. Cada ano que passa, a área de floresta aumenta. Vamos lá, Diogo. Secretário, eu vi o senhor discorrer muito bem sobre sua área, lógico, e também sobre diversas culturas do estado. Mas eu receio, talvez pela região de onde o senhor vem, que tem uma atividade que o senhor está um pouco mais distante, talvez, espero estar enganado, que é muito importante ambientalmente, que convive muito bem com a fauna, assim, todo tipo de fauna, e gera bastante mão de obra, e já foi a mais importante do estado de São Paulo, que é a cafeicultura. Sabemos que Minas tem muito mais áreas de café do que São Paulo, mas a Mogiana, a Alta Paulista, diversas regiões são muito importantes em café, inclusive de grande qualidade. O senhor está um pouco distante da cafeicultura? Não me sinto distante da cafeicultura. A gente tem a Câmara Setorial dentro da Secretaria. O meu chefe da assessoria técnica de gabinete é cafeicultor, tem uma conexão muito boa com o setor. A gente tem feito iniciativas de seguro rural, auxiliando. Agora, a cafeicultura vai sofrer muito com a seca que a gente está vivendo. E geada que tem. E geada também. E o mercado internacional, isso eu tenho que falar a verdade, né? O Ministério da Agricultura abriu mais mercados para o café. Antes, o Brasil exportava 80 milhões de dólares de café. Somente um comprador da China esse ano comprou 500 milhões de dólares. Então, o preço do café, a tendência é subir, porque a demanda internacional está aumentando. A gente tem expandido para novos mercados. E em São Paulo, ela é 100% valorizada. Tem um valor agregado alto. Como você falou, o índice de mão de obra também aumenta. E a gente tem uma relação ótima com o setor. O setor tem porteiras escancaradas na Secretaria de Agricultura. Vai lá, Gustavo Segré. CETESB atrapalha ou ajuda ao setor agronegócio? Ajuda. Nós temos um craque hoje na CETESB, que é o Tomás. Todas as pautas da Secretaria de Agricultura, ele responde imediatamente. Essa resolução em conjunto que a gente fez para o setor sucroenergético, vai para as plantas frigoríficas, vai para os resíduos sólidos, vai para a avicultura suíno,
Agricultura e Pecuária é com a CETESB. Claro que hoje a CETESB tinha milhares e milhares de processos lá parados. O Tomás tem diminuído muito essa fila de processos parados, porque o crescimento econômico de São Paulo depende também das aprovações da CETESB. O Tomás tem feito isso com segurança jurídica, com agilidade, e eu vejo que essa parceria que a gente tem com a CETESB vai trazer cada vez mais prosperidade. São Paulo vai continuar sendo uma potência agroambiental e entregando resultados para o produtor. Hoje, a minha relação da Secretaria de Agricultura de São Paulo com a CETESB é fantástica. É importante explicar à nossa audiência que a CETESB cuida do impacto ambiental no estado de São Paulo. Perfeito. São 47 regionais. A CETESB está criando o Dia do Biometano, vai fazer eventos regionalizados mostrando os benefícios, levando a nossa resolução simplificada, levando o nosso procedimento padronizado. Tem gerado segurança jurídica para todos os produtores que a gente leva lá. É realmente fantástica essa nova gestão da CETESB de São Paulo. Uma gestão pró-mercado, pró-iniciativa privada, com responsabilidade ambiental.